Bom dia a todos. Boa tarde para Ok, muito vocês. obrigado. Bom, Peru, agradecer imensamente a oportunidade de estar participando desta conferência. Tivemos um probleminha de internet, mas acredito que seja em relação ao meu sinal aqui de origem. Então, talvez vocês só estejam recebendo o meu áudio e não a imagem. Peço desculpas por isso, mas é uma situação que foge, às vezes, ao nosso controle. E prazer enorme estar participando, agradecer muito o convite do Luiz Cacho, que foi quem chegou a mim para fazer esse convite, mas em nome dele eu agradeço a todos os responsáveis por esse grande evento que está ocorrendo hoje. Uma pena eu não poder estar aí pessoalmente com vocês. Sintam-se abraçados à distância. Os que me antecederam já falaram bastante a respeito desses tão importantes temas, fazendo uma alusão aqui, inclusive ao grande amigo Almirante Lima Filho, que falando aqui, representando as coisas aqui do Brasil. E, em complemento àquilo que já foi colocado, nós temos que, em relação ao Brasil, nós, tomando o direito marítimo em duas partes, dividindo em direito público e direito privado, com relação ao direito público, eu diria que nós temos uma legislação bem contundente e uma aplicação muito correta e muito firme. E aí nós temos uma participação de extrema importância em relação à Marinha do Brasil, no que se refere às questões de natureza administrativa e disciplinar do exercício da navegação propriamente dita. No campo do direito portuário, nós temos evoluído bastante em relação à nossa legislação, nas questões de natureza regulatória. O Almirante Lima Filho falou muito a respeito dessa questão das diversas agências de regulação que nós temos em atuação aqui no Brasil. Mas quando nós partimos para o outro lado, que seriam as questões de natureza de direito privado, do direito marítimo, no âmbito da navegação marítima, aí nós começamos a encontrar algumas dificuldades em relação à escassez de legislação específica, o não acompanhamento do direito brasileiro em relação às normas internacionais hoje aplicadas. Foi mencionado com muita propriedade pelos que me antecederam, inclusive o professor Januário, em relação às regras de AIA e a VISB, né, caminhando para completar 100 anos no próximo ano, mas temos, né, outras convenções mais recentes, citando aí só a título de ilustração as regras de Rotterdam de 2008, buscando aqui mais a questão realmente relacionada à responsabilidade civil. Então, são normas que realmente nos tocam a necessidade de uma modernização. Salvo engano, foi também o professor Januário que lá no início desse painel comentou que no Brasil ainda temos em vigor, por exemplo, as regras do Código Comercial, que datam de 1850. Então, o que hoje nós temos com muito mais força são justamente questões relacionadas à jurisprudência. A jurisprudência brasileira, ela tem sido muito importante para ajudar aos juízes quando se deparam com ações dessa natureza para julgamento. E também, de uns anos para cá, algo que infelizmente no Brasil estava um tanto quanto adormecido,
mas voltou com bastante força também a doutrina brasileira, né? Voltamos a ter novamente produção de livros relacionados ao direito marítimo e direito portuário também, produção de artigos científicos, aumentaram bastante também os cursos de pós-graduação em matéria de direito marítimo e direito portuário. Então, tudo isso ajuda a enriquecer justamente o estudo do direito marítimo e o direito brasileiro. Então, ele vinha atendendo às necessidades. A movimentação portuária, por exemplo, brasileira é muito grande, e, logicamente, as demandas de natureza jurídicas elas surgem como consequência, mas nunca deixou-se de se atender. Mas você tendo uma legislação moderna, muito mais adequada à realidade, você tem resultados muito mais próximos do ideal. Como foi citado nessa questão da legislação não estar devidamente modernizada, então nós temos muitas regras em vigor que são anteriores à própria invenção do contender, e então isso na prática acaba trazendo algumas dificuldades. Mas eu acredito que realmente os estudos que vêm sendo desenvolvidos, nós temos aqui no Brasil em andamento, no Congresso Nacional, o projeto do novo Código Comercial, e dentro desse projeto há um capítulo dedicado ao direito marítimo. Então, as coisas relacionadas ao exercício da navegação com fins comerciais. Então, acho que isso pode nos trazer, num futuro próximo, aquela tão almejada modernização da legislação. Passa a palavra ao nosso moderador.